A forma como a criança interpreta suas habilidades influencia diretamente a sua relação com desafios, erros e aprendizagem. Eu dei uma lida no primeiro capítulo desse livro e ele me chamou a atenção porque ele traz alguns assuntos que muitas vezes são conversados na internet, com amigos, enfim, de uma forma muito simples, mas que tem uma base para o porquê disso. Eu vou ser bem direto em dizer o que essa autora traz logo no primeiro capítulo, que a forma como a criança interpreta suas habilidades influencia diretamente a sua relação com desafios, erros e aprendizagem. O que isso quer dizer? Que se a criança cresceu a vida inteira ouvindo que ela era muito inteligente, ela tende a querer manter esse status, enquanto outras crianças que foram elogiadas pelo seu esforço, não necessariamente elas têm tanto medo de errar. Ela traz de uma forma que ela chama de mindset fixo e mindset de crescimento. Esse mindset fixo é justamente quando a pessoa não quer perder o status. Então ela tem na cabeça que se errar, ela não é inteligente. Enquanto as pessoas com mindset de crescimento, elas aprendem com os seus erros e buscam melhorar, ajustar, enfim. Esse conteúdo desse livro, junto com conversas que eu tive em faculdade, conteúdos que eu assisto, me chamou muita atenção. Por quê? Nós fomos educados durante muito tempo das nossas vidas, na nossa base, principalmente que é a infância, dentro das escolas, que se eu tiro nota boa, eu mereço passar. Então, consequentemente, é normal que eu queira tirar notas boas. E tirar notas boas traz esse status de pessoa inteligente. Só que você já parou para pensar, e aqui eu vou falar das minhas experiências, da minha realidade, o que eu percebo, não generalizem, que muitas vezes essas pessoas que acabam sendo pessoas muito inteligentes na escola, na faculdade, enfim, acabam trabalhando para outras pessoas, enquanto pessoas que eram medianas, dentro do que suas notas mostravam, essas pessoas podem acabar entrando em áreas que envolvam, por exemplo, o empreendedorismo e contratando essas pessoas que tinham o status de inteligente. Isso me fez refletir. A infância é a base que a gente sustenta a nossa vida inteira, né? Claro, terapia ajuda muito para mudar isso, mas a gente ainda pisa muito nessa base. Isso pode ter uma base muito forte justamente com esse modo de pensar e de manter esse status que você quer criar. Se o seu elogio, né, se o seu reforço positivo, ele vem de algo externo relacionado a um status que você tem, que no caso é ser inteligente, e não pelo seu esforço, você vai buscar coisas que tendem a te manter esse status. E ela traz isso aqui no primeiro capítulo. Foram divididos dois grupos de crianças. Um grupo foi elogiado pela inteligência e um grupo foi elogiado pelo esforço. Desses dois grupos distribuíram uns quebra-cabeças, umas atividades fáceis, médias e difíceis. O que é que foi percebido? Foi percebido que as crianças que foram elogiadas pela sua inteligência, elas tenderam a ir para as tarefas mais fáceis. Por quê? Elas vão conseguir fazer essa tarefa e, consequentemente, podem ser elogiadas por terem cumprido, apesar de elas acharem as tarefas tediosas. Enquanto as crianças que foram elogiadas pelo seu esforço, elas buscaram tarefas mais medianas e difíceis de se fazer. E o que é que significa? Não necessariamente ela conseguiria, mas ela tentaria. E muitas vezes, eu fui ou sou uma pessoa, tem ou tinha esse mindset fixo, eu ainda estou tentando entender qual é o meu. Isso está me deixando muito reflexivo. Eu já tinha meio que noção dessa discussão, mas não com uma base mais forte. Esse livro, ele já é até batido, porque muitas vezes a pessoa vê a palavra mindset e já pensa logo naquele papo de coach, mas faz muito sentido. Quantas vezes nós deixamos de tentar fazer algo novo para tentar manter um status que nós temos? Eu vejo pessoas que buscam crescer, que buscam empreender, elas pensam exatamente assim: pô, beleza, e agora o que é que eu posso fazer para poder melhorar? O que é que eu consigo fazer? Eu vou testar algo novo. Isso também fez eu prestar muita atenção na forma como eu elogio os outros. Depois que li, tenho uma tendência a elogiar muito mais a pessoa pelo esforço que ela fez do que pela atividade desenvolvida, pelo resultado final. Eu queria trazer essa discussão para cá porque no meu trabalho, pelo menos, eu trabalho ajudando pessoas a se posicionarem na internet e muitas vezes as pessoas têm medo de se posicionar justamente para não perder um status que elas têm. Então, se eu não publico, eu não sou julgado. Se eu não sou julgado, tá tudo bem. Só que isso pode trazer um dano a um médio e longo prazo de justamente você perder um espaço
que você lutou tanto para conquistar. Se você é formado na sua faculdade, no caso eu ajudo muito psicólogos, é interessante que você seja reconhecido como uma pessoa competente pelo seu trabalho. E se você é uma pessoa muito inteligente e justamente tem essa base de ter sido muito elogiado pela sua inteligência, provavelmente você se limite muito no tanto que você pode crescer nas redes, enfim. Pode ser que sim, pode ser que não, não sei. Tudo um grande depende, não tem uma coisa certa. Então eu te convido a refletir sobre os seus projetos que você não coloca para frente e ler esse livro aqui para ver se faz sentido. Eu li o primeiro capítulo e vou ler o restante para poder trazer aqui também mais reflexões que fazem sentido para mim, para minha realidade. Caso você consiga identificar o seu, você perceba que está te limitando a postar nas redes sociais, por exemplo, eu te convido aos pouquinhos você ir fazendo esse teste. Eu digo muito aos meus clientes, quanto mais você sabe, mais isso inclusive pode ser um peso, porque você sabe que você não sabe de nada e isso justamente pode estar te travando. Muitas vezes, pelo tanto que nós sabemos de certo assunto, isso dificulta até às vezes a gente simplificar, mas independente da forma que você poste, claro, não simplificando demais, mas se você postar também de uma maneira complexa o assunto que você quer falar, vai ter pessoas que vão assistir. Se fizer sentido para você e isso for um incômodo, eu te convido a publicar mais nas redes. Caso você tenha interesse, eu vou deixar uns links aqui na descrição que podem te ajudar. Tem alguns vídeos no canal que eu também discuto alguns assuntos que podem te interessar e eu te convido a curtir esse vídeo, comentar, se inscrever. Deixa aqui seu comentário falando o que é que você achou de toda essa discussão. E é isso. Muito obrigado.